Hey, folks! Samurai aqui, segunda-feira, dia de princípios. Estou aqui com a camisa do Gray Institute, em homenagem ao meu grande mestre e inspirador, Dr. Gary Gray, que me ensinou tanta coisa sobre tanto assunto que eu, até o resto da vida, tenho que agradecer ele por isso. Fora a amizade que a gente tem, me recebe sempre na casa dele, já fiquei hospedado lá várias vezes, convivo com o núcleo familiar mais íntimo dele, mulher, filhos, os melhores amigos. Então a gente tem uma amizade que transcendeu a nossa relação profissional e até acadêmica e chegou no nível pessoal mais íntimo que vocês puderem imaginar. E o que isso é muito bom, que eu me sinto muito privilegiado por isso. E o Gary Gray, ele fala uma frase o tempo inteiro que, em suma, ela é um princípio, que é uma frase assim: quando o pé toca o solo, tudo muda. Inclusive ele fala, uma vez conversando, ele fala que o primeiro curso dele, quando ele começou a ver que as coisas não eram como elas pareciam que eram, ele começou a dar algumas palestras pelos Estados Unidos, até para divulgar, para mostrar essa nova visão. E ele até falava que a palestra chamava "Quando o pé toca o solo, tudo muda". Mas o nome original da palestra era "Quando o pé toca o solo, tudo fode". Mais ou menos assim, ou a merda acontece, era alguma coisa nesse sentido. Porque ele achou que ia dar um impacto legal por causa da porrada, mas aí ele repensou, falou, não, acho que não vai sair tão bem. Então ele amenizou um pouquinho, mas quando o pé toca o chão, tudo muda. Isso aqui ia dar um espaço para a gente refletir um pouco o que ele quer dizer com isso. Aqui ele quer dizer algumas coisas. Por exemplo, tudo que está no livro é muito legal, muito bacana, mas quando vamos para a realidade, ou seja, quando o pé toca o chão, a coisa não funciona bem desse jeito. Então é legal a gente tentar entender cada caso individualmente, como se manifesta, o que acontece na vida real. Isso é um sentido figurado dessa frase, mas essa frase ela tem um sentido literal também, que não é só esse lado, vamos olhar o caso concreto. É o lado de que, assim, anatomia e biomecânica e a análise de movimentos, daí tudo isso foi testado, principalmente a descrição de funções musculares a partir do modelo anatômico, foi descrito em geral com esse modelo anatômico e em posição deitado em cima de uma maca e de objetos inanimados, ou seja, pessoas que já estavam mortas. Foi assim que foi criada a lógica. Então muitos erros ali aconteceram em função disso. Por exemplo, foi feito o teste de resistência de um osso a partir de você pegar um osso, aplicar uma carga. Eu estudei muito, porque eu sou formado em mecânica, não sei se eu já falei para vocês. Estudei muito, a gente chama isso de resmate, né? Resistência dos materiais. Só que a gente faz isso com peças de aço, de ferro, de plástico, para saber qual a durabilidade disso aqui. E foi feita a mesma lógica em cima do osso. Ou seja, você aplica uma carga, pode ser em tração, pode ser em compressão, pode ser em cisalhamento, e ver com quanto de força você precisa para gerar um estresse que leve a uma fratura, um dano, uma ruptura. E foi detectado que no osso tinha uma X carga para cada uma dessas condições, e algumas eram até muito frágeis. Por exemplo, uma costela. Você pega uma costela, mexe um pouquinho, ela vai quebrar. A questão só é que, na vida real, com o corpo vivo, a coisa não funciona exatamente desse jeito. Ou seja, aquela carga que era responsável por quebrar um osso que está morto, quando o tecido está vivo, sustentado por todo um sistema integrado, o estresse que ele consegue suportar é outro. Que, por exemplo, a gente tem dados medidos em ginástica olímpica, que um mortal de costas pode chegar a 28 vezes o peso corporal, sabe? Então é uma coisa que, se a gente fizesse esse teste em alguma estrutura separada, provavelmente ela se romperia. Ou uma parte delas, algum lugar desse corpo ia se romper com essa magnitude de força. Mas aplicado a um corpo vivo, a coisa muda. Então essa também é uma outra forma de analisar essa frase. Mas ainda não foi nela que foi criado. Foi criado assim: quando se criou o modelo anatômico, tudo foi pensado em cima da contração. Então, se você tem a contração assim, eu encurto dois polos, que movimento que isso gera? E foi assim que foi classificado os movimentos. E muitas vezes, assim, se eu estou deitado numa maca e peço, por exemplo, para trazer a ponta do meu pé em direção à minha tíbia, meu tibial anterior, por exemplo, ele vai ter uma função, meu tibial posterior vai ter uma outra função, meu fibular longo vai ter outra função. Ou seja, toda vez que você tiver nessa condição do pé fora do chão e colocar uma tarefa, a musculatura responsável vai se comportar de uma forma. E nessa forma como ela se comporta, foi como foi traduzido as funções musculares nos livros. O problema é que quando a gente pisa no chão,
a coisa muda. Se eu tiver aqui com o pé fora do chão, ou com o pé mesmo em cima de uma mesa, se eu pedir para você fazer uma dorsiflexão, muito provavelmente você vai usar o tibial anterior. Se eu pedir para você fazer uma flexão plantar, você vai usar o gastrocnêmio. Mas na marcha as coisas acontecem de forma diferente. Então, por exemplo, se eu fizer um agachamento, esse mesmo gastrocnêmio que tinha por função fazer a flexão plantar, ele passa a ter agora uma função de desacelerar tanto a flexão do joelho quanto a do tornozelo. Então, como resultante final, ele vai produzir a extensão dos dois. Mas se você olhar o gastrocnêmio, a função dele seria mais na flexão do joelho do que na extensão do joelho, isso dado pelo livro. Quer ver um outro exemplo clássico? É assim. Então, quando eu estou andando aqui, ó, estou fazendo marcha, eu pisei aqui na frente, eu tenho dorsiflexão do tornozelo e flexão do joelho. Se eu fosse olhar essa flexão do joelho, dado que o gastrocnêmio cruza e ele chega no fêmur, se eu fosse só estender as duas porções, me pareceria que a função dele seria a flexão do joelho. Mas essa flexão aqui é dada pela gravidade, ele não faz nada nessa hora. Mas olha que interessante, à medida que meu corpo vai passando para frente, ao detectar esta inércia, você vai perceber que o meu gastrocnêmio e o meu sólio, eles começam a desacelerar tanto o tíbia quanto o fêmur, e com isso ele consegue o quê? Uma extensão do meu joelho. Ou seja, um músculo que estava classificado como até um flexor do joelho, ele é um extensor do meu joelho na marcha. E muito interessante, né? Porque o sólio, ele é o principal desacelerador desse mecanismo, sem sequer cruzar a articulação do joelho. O fato dele segurar a tíbia aqui, o corpo todo indo, e ele segurando a tíbia, gera uma resultante numa extensão do joelho. Então a gente poderia classificar o sólio nessa hora como um músculo que faz a extensão do joelho e não um músculo que faz, por exemplo, a flexão plantar do tornozelo. Não tem nada a ver com isso. Tá? E aí que legal, à medida que ele vai passando também, o gastrocnêmio, porque está preso nos trocânteres do fêmur, ele vai também desacelerar agora a hiperextensão. Ou seja, à medida que eu vou estendendo, que a tendência agora por inércia até seria o meu joelho entrar em hiperextensão, o próprio gastrocnêmio traz esse joelho de volta. Então, quando a gente começa a perceber que essa frase, quando o pé toca o chão, tudo muda, ela é muito maior. Ou seja, para cada função, para cada cenário, você tem que haver um estudo da função muscular em relação a isso. E, normalmente, em função normal humana, ela vai ser completamente diferente do que está escrito lá no livro, porque o livro é feito ou na posição deitada, ou com essa lógica de que se eu encurtar os dois pontos, nos dois extremos, de um músculo que é estirado, né, que é um músculo tem essa orientação longitudinal, parece que só existe movimento a partir do encurtamento desses dois extremos, músculo estriado era a palavra que estava me faltando, parece que só tem movimento a partir da contração desses dois extremos, da proximidade desses dois extremos, quando na verdade ele tem uma ação tridimensional enorme. Ou seja, se quer ver um exemplo, se você fizer assim, ó, você coloca um pé na ponta do pé, podem fazer isso como exemplo, e você começar a levar o seu nariz para frente, você vai perceber quem é que vai desacelerar você de não cair no chão. É o sólio. O sólio está te segurando ali para você não cair no chão. Olha que interessante. Então eu posso falar até que nessa hora ele é responsável por desacelerar, por exemplo, a dorsiflexão que está gerando aqui, ou eu posso falar que ele é responsável por desacelerar esse movimento de translação do seu nariz para frente. Olha quanta função ele acaba tendo. E isso é importante classificar, porque se sempre que eu entender, não, o sólio faz flexão plantar do tornozelo, então toda vez que eu ver isso daqui, ó, eu posso falar que foi ele que agiu, e na verdade é que ele não agiu nada, é que ele tem uma inércia e que ele não é responsabilidade dele essa flexão plantar. É muito importante a gente entender isso, assim como a dorsiflexão. Poxa, toda dorsiflexão, então, toda vez que eu ver o meu pé em dorsiflexão, foi o tibial anterior que flexionou isso aqui? Obviamente não. Quando eu faço o agachamento eu tenho dorsiflexão e me é dado pela inércia. O tibial anterior não fez nada nisso daqui. Então eu tenho que entender qual é a função de cada músculo, em cada momento, em cada etapa desse movimento, quais são as outras forças que estão envolvidas e em todos os planos envolvidos. É muita coisa. Então, essa lógica anatômica tradicional acaba sendo muito pobre. Por isso que o Gary usa sempre esse mantra, quando o pé toca o chão, tudo muda. Beleza? Amanhã temos mais. Espero vocês até lá. Um grande abraço. Tchau.